Essa é o lugar certo para você que quer deixar seus ambientes ainda mais especiais. Flores e folhagens naturais e artificiais, além de diversos buquês e arranjos. A Floricultura Floresta trabalha também com paisagismo com alto padrão de qualidade e sofisticação. Siga a Floricultura Floresta nas redes sociais ou chame no WhatsApp 519-8472-1563. A Floricultura Floresta é o lugar certo para você que quer deixar seus ambientes ainda mais especiais. Flores e folhagens naturais e artificiais, além de diversos buquês e arranjos. A Floricultura Floresta trabalha também com paisagismo com alto padrão de qualidade e sofisticação. Siga a Floricultura Floresta nas redes sociais ou chame no WhatsApp 519-8472-1563. Acústica FM. A partir de agora, na Acústica, você acompanha um programa voltado para a tua saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Tua Saúde. Apresentação, Fábia Richter. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Tua Saúde. Eu sou Fábia Richter, sou enfermeira e este é o programa que fala a respeito da tua saúde. Aqui nós temos informações que te ajudarão a decidir sobre ter saúde, porque saúde, primeiro, é uma decisão individual de cada pessoa. Eu decido em ter comportamentos, em ter atitudes que irão facilitar ou dificultar o processo de adoecimento da minha vida. Então, sejam bem-vindos. Nós vamos hoje conversar sobre envelhecimento. Tua Saúde está falando sobre envelhecimento. Ontem uma pessoa me perguntou: o que te deu que tu está falando tanto neste tema? Nós identificamos durante o período de enchentes uma grande dificuldade, uma grande quantidade de pessoas idosas que estavam em seus domicílios, nem sempre com os cuidados adequados, e também identificamos uma grande falta de empatia diante do idoso. O que é empatia, Fábia? É se colocar verdadeiramente no lugar do outro e entendendo que todos nós, como sociedade, precisamos fazer uma parte para que todo mundo possa viver bem. Por isso, o tema de hoje do Tua Saúde, um programa muito especial, porque eu tenho convidados muito especiais, que, aliás, nós sempre cuidamos do programa com muito carinho. Nós vamos falar sobre envelhecer, dando anos, dando vida aos nossos anos, e não somente tendo anos de vida. Queremos envelhecer, mas queremos envelhecer bem. Para isso, eu vou entrevistar uma figura incrível, uma das pessoas que eu mais admiro, que é o Dr. Luiz Roberto Ponte. Ele é uma pessoa que tem uma história de vida muito bacana, e eu tive a oportunidade de conviver com ele porque ele é o diretor-presidente da Pelotense, que é quem fez o trecho do asfalto de Cristal. E a nossa convivência foi linda, porque ele é um sábio. E ele tem mais de 90 anos e vai nos contar aqui. Ele, inclusive, quando eu convidei, ele disse assim: vou falar sobre envelhecimento, mas eu nem fiquei velho ainda. E ele tem muita sabedoria, muita saúde física e mental, e nós vamos entender qual foi a receita dele,
o que ele vai nos contar sobre esse processo todo que ele vive muito feliz e muito bem. Também vamos entrevistar uma influencer digital que fala para mais de 300 mil pessoas. Ela tem 300 mil seguidores, Cláudia Franco, e ela é uma empresária do ramo esportivo. Ela está em São Paulo e ela ajuda as pessoas a aprender a andar de bicicleta. Ela é palestrante, ela é mentora, uma Health Mentor, que ela trabalha com mentorias voltadas para a saúde, e ela realmente posta conteúdo de muita relevância e que faz com que todo mundo que preste um pouquinho de atenção consiga entender. Bom, se eu não morrer, eu vou envelhecer. Como que tu quer envelhecer? Lembrando que o Tua Saúde, ele pode ser assistido pelo youtube.com/acústicafm ou ainda pelo facebook.com/acústicafm. Então, tu pode lá na tua Smart TV nos acompanhar. Nós estamos também pela Sul TV, canal aberto 42. E tu pode estar se comunicando conosco pelo YouTube, pelo Facebook, pelo meu Facebook, @FábiaRichter, ou ainda pelo nosso WhatsApp, 051 986 369700. O Tua Saúde é um oferecimento de cortinas e persianas que é na Requinte. Variedades de modelos, tecidos e acabamentos para decorar e manter seu ambiente protegido. Siga o Instagram, @requinte.persianas, e fique por dentro das novidades. A imagem da sua empresa é crucial, a identidade visual é responsável por transmitir a mensagem certa a seu público. Agência 97K, o seu resultado pode ser muito melhor. Produtos naturais e saudáveis, importados e artesanais, cervejas sem glúten, vinhos chilenos e muito mais você encontra no Pata Negra Empório Gourmet, na Rua Manuel da Silva Pacheco, 676, contato 51 993 625 460. Só que aqui hoje nós recebemos um presentinho do Pata Negra Empório Gourmet. Roberto, vou mandar para ti, ó, para tu dar uma fristicada. Vou deixar aqui, ó. Veio umas coisicas aqui para nós, tá bem legal. Muito obrigado, pessoal. E lembrando que nós estamos aí no mês dos namorados. Tu tem até o dia 11 de junho, semana que vem, para mandar para o 986-369700 a senha Jantar Especial, para que junto com a Acústica FM e o Bart's Restaurante Bar, vocês possam participar de um sorteio especial para o dia 12 de junho, Dia dos Namorados. A senha, então, é Jantar Especial no 986-369700 e é uma promoção da Rádio Acústica FM e Restaurante Bar. E a cerimônia do Troféu Costa Doce 2024 vai ser realizada no dia 8 de agosto, no Salão de Eventos da SIC. A premiação foi transferida por conta aí de todas essas enchentes que o Rio Grande do Sul sofreu. O Troféu Costa Doce tem o patrocínio Master do Grupo Serve, Uniaselv, e a FUBRA. O patrocínio Mix Bebidas, Lindemann Fotografias e Floricultura Floresta, um apoio da 97K e a SIC, e a realização é do Grupo Costa Doce de Comunicação. Muito bem, vamos ao Tua Saúde. Nossos convidados hoje estão online. Vamos ver quem está aí. Já sei que a Cláudia Franco já entrou. Já estamos com os dois convidados. Os dois convidados. Então, boa tarde. Vamos começar com o Dr. Ponte. Dr. Ponte, gratidão por ter acolhido o meu convite. E me lembro muito bem de um dia conversar com o senhor durante a pandemia. E o senhor estava fazendo exercício na sua esteira. Boa tarde, o senhor fala aqui numa região que também é sua, a região da Costa Doce, fala para todo o estado, para todo o país, inclusive fora dele, porque as ondas da 97... Fábia, sim? Me perdoa te cortar, mas eu acho que ele acabou caindo o link aqui. Então, Estou vendo a Cláudia Franco está com a gente. Então, bora lá, Cláudia. Boa tarde. Cláudia querida, também aceitou de pronto o convite.
estava agendada para estar conosco, infelizmente, bem na semana que nós tivemos aquele grande movimento triste das cheias, e a Cláudia gentilmente entendeu a queda da pauta, né? E hoje está à disposição. Cláudia, conta para nós onde tu está. Voltou ele, tá? Como é que tu está, em que lugar tu está e o que tu está fazendo até agora. Oi, Fábia, muito prazer, muito obrigada. Vocês estão me ouvindo? Tá ok? Sim, estamos te ouvindo, tá tudo ok. Ai, que ótimo. Então, eu estou em São Paulo, no Parque Ibirapuera, estou ministrando aula nesse momento, né, até agora há pouco, e um prazer estar aqui com vocês. Foi uma honra poder participar de um programa de tanta relevância e com uma mensagem tão bacana agora sobre envelhecimento saudável. Que legal, muito bem. Cláudia, então eu sei que tu está no teu intervalo de almoço, não quero que tu fique sem almoçar, tá? A hora que tu precisar sair, porque ela tem aluno já às 2 horas da tarde. Então, a gente vai fazer um bate-papo bem legal aqui para poder aproveitar bastante. Doutor Ponte está aí? Está conosco, Roberto? Sim, tá sim. Oi, doutor Ponte, boa tarde. Boa tarde. Está me ouvindo bem? Sim, estou lhe ouvindo bem. Muito bem. Lhe vemos bem também. Interessante que ele informou que tinha caído fora do ar, mas eu estava lhe vendo toda a sua exposição e, desde logo, ao lhe mandar uma boa tarde, um bom dia, uma boa semana, um bom ano, uma boa vida, eu quero lhe dizer que é uma grande satisfação vê-la com esse mesmo rosto jovem e a determinação que foi uma marca do que eu pude observar do seu governo no Cristal. Decisão, na hora, energia e sempre a busca do bem comum. Então, eu agradeço muito estar presente aqui. Para contar um pouquinho da história, para quando eu começar a envelhecer daqui, talvez, 3 anos. Obrigado, prefeita Fábia. Doutor Ponte, quantos anos o senhor tem? Eu fiz 90 anos de janeiro e estamos aí. Olha aqui, estou vendo outra figura aí que eu suponho, Cláudio, eu entrei no seu lugar, hein? É, isso aí. Prazer. Não fique zangada comigo. Não, doutor Ponte, eu quero começar com o senhor, porque a Cláudia vai me ajudar a fazer as pessoas entenderem. Eu tenho algumas perguntas, vamos tentar fazer um fala, o outro fala, para ficar um somatório e as pessoas receberem informação. O meu objetivo aqui sempre é que as pessoas entendam que as nossas escolhas refletem diretamente na nossa condição de saúde. Ou a gente tem saúde, ou a gente está adoecendo. E esse corpo, ele sofre influência do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. O nosso desafio é fazer a pessoa se convencer que precisa se cuidar. Quero começar com o senhor, doutor Ponte. Nesses 90 anos que o senhor disse que ainda não ficou velho, o senhor consegue dizer quais foram as suas decisões, o que tornou relevante, o que lhe faz ter 90 anos ativo e mentalmente capaz até hoje? Inclusive, eu tenho dito que nós precisamos nos cuidar para não virarmos obsoletos. E eu vi que o senhor manejou ali os links, enfim, perfeitamente. Como fazer? Qual seria a receita, se é que tem uma? Olha, é muito desagradável falar de si mesmo. Eu não gosto. Tem uma frase que diz: elogio em boca própria é vitupério. Então, mas eu aqui no programa como esse sou obrigado a falar de mim, porque sim, é isso, em última análise, que você quer saber. Então, algumas coisas que eu vou contar da minha vida não tomem como pretensão, como vaidade, como busca de se promover. Não há mínima conotação disso. Claro que, inconscientemente, pode até ser que lá no fundo tenha um pouco o pecado da pretensão, da vaidade, como vanitas vanidades. Então, indo concretamente para a sua pergunta. Eu sou uma pessoa comum, normal, 14º filho de uma família cearense que, quando você imagina o que era meu pai para minha mãe
para criar e educar a todos eles, que era a preocupação maior do meu pai, educá-los. Ele sempre dizia, o resto tudo pode lhe tirar, mas a educação você não perderá nunca, é só isso que conta. E dignidade. O traço era esse. Ele dizia, como ele era no setor de comércio, de indústria, ele era empresário, ele dizia que importa é ter crédito, crédito com as pessoas, crédito na vida. E é isso que balizou o meu desejo e meus impulsos da vida. Eu vim de lá com 17 anos para o Rio Grande do Sul para estudar. Como tem pouco tempo, eu não vou contar um episódio que era até meio gracioso, para mostrar como a gente é preso às circunstâncias, como o nosso destino está ligado às circunstâncias sobre as quais nós não temos poder de atuar. Esse seria um exemplo muito bom. Se tiver tempo, depois eu lhe conto como é que eu vim parar aqui no Rio Grande do Sul. Tá. Então, aqui chegando, vim fazer o terceiro científico no Colégio Luiz do Castilho para tirar a faculdade de engenharia. Meu pai, sabiamente, me mandou completar o curso aqui, num colégio excepcional na época, absolutamente excepcional, e eu tive a sorte de cair na última turma, na melhor turma do colégio, e depois, no fim do ano, fiz vestibular, passei em engenharia. Como estudante, eu já trabalhei como estagiário do DAE, fazia o CPOR e namorava. Eram coisas que sempre tomava tempo, preocupação das boas, preocupação que nos incentiva quando a gente as cumpre bem, cumpre o dever bem. E assim fui, me formei, fiquei mais um ano no DAE e depois comecei a trabalhar em empresas privadas. E hoje estou aqui de dono de uma empresa, uma das que eu fui trabalhar no passado, como engenheiro contratado, nós acabamos adquirindo dos sócios. É uma história que não cabe aqui dizer. Hoje eu estou sozinho de proprietário dessa empresa, uma empresa que procura cumprir as suas obrigações, seus deveres, como você constatou aí no momento que nós estávamos executando a obra da BR-116, de frente ao seu município. Eu tive uma vida pública, depois que me formei, comecei a trabalhar, entrei numa entidade associativa de empresários, o Sinduscom, e lá eles inventaram, quando vinha a Constituinte, eles inventaram que nós poderíamos vencer a eleição. Veja você, eu nunca tinha nem beliscado na política, não tinha desejo, não procurava, né? Não, tem que ir, a Constituição é uma das coisas mais importantes. Então, assumiram, me insistiram, eu entrei e assumiram a minha campanha com um grande denodo e acabaram me fazendo deputado constituinte, com a quarta mais votada do MDB, que fez 17 deputados constituintes. Lá eu tive uma vida bastante intensa, não só na Constituinte, depois fiquei mais praticamente 2 mandatos, um mais 3/4 do terceiro, e nesse período acabei ficando chefe da Casa Civil, do presidente da República, a função, na época em que era só esta função que ligava o presidente ao poder da justiça, das decisões judiciais, das decisões executivas, as intercâmbios com o Congresso. Não tinha, como tem hoje, assessores ou melhor, secretário de Relações Institucionais. Tem uns 3 ou 4 hoje mesmo que gravitam em torno da presidência. Nessa época, a gente, num governo extremamente desgastado, mal falado perante a opinião pública, numa fase de transição em que o governo eleito, o presidente já estava eleito, estava falando mal do presidente que estava, e o presidente entrou na justiça, o presidente na justiça. Então, foi uma transição teoricamente conturbada, mas felizmente se terminou em paz. E essa é a grande contribuição que eu imagino ter dado naquele período para nós sairmos de uma fase que tinha risco de inflação alta, tinha inflação alta, com risco de hiperinflação e tudo mais. Depois eu fiquei aqui, participei do governo Boto, como secretário do Desenvolvimento,
E lá durante 4 anos conseguimos trazer muito investimento aqui para o Rio Grande do Sul. O governo Goto foi um governo excepcional para o Rio Grande, até não é reconhecido na plenitude sob o meu juízo. E depois continuei na empresa, eu já era empresário, eu fui para a vida pública, continuei empresário, nunca deixei de explicitar essa condição, que não se misture. Até ajuda, porque você passa a ter percepção daquilo que precisa um governo fazer, que, em última análise, é permitir que se produza, permitir que as pessoas possam gerar emprego e produzir os bens que tiram as pessoas da miséria. Quem tira as pessoas da miséria são os empresários, porque são eles que fazem os bens, a casa que você precisa, a roupa que você precisa para se proteger, o alimento que você precisa para se alimentar. Tudo que é de material, que é indispensável para uma vida digna, é feito pelo mundo empresarial. Portanto, esse pensamento equivocado de que empresário é a causa da miséria é o maior equívoco, a grande tragédia da sociedade humana, é não conseguir colocar na cabeça de pessoas, às vezes bem intencionadas, de que o papel maior para erradicar a miséria, que é a coisa mais importante que o governo tem que fazer, o objetivo maior é conviver num país sem miseráveis, com todo mundo tendo dignidade. A melhor coisa que ele pode fazer é deixar de ser a cangalha. Cangalha é uma coisa que se põe nos burros, Nós sabemos. do Nordeste, para pendurar as cargas. A cangalha, botar isto no lombo dos empresários, ou imaginar que eles são a causa da miséria. Eles são a única solução para a erradicação da miséria. Eu estou falando demais, eu paro por aqui e vou agora só responder o que você... Doutor Ponte, nessa sua vida política, o senhor ajudou a escrever, né? O senhor é o grande pensador da lei de licitações, né? Uma vida de contratos, de prazos, de disputas, né? O senhor considera uma vida estressada? Isso não deveria ter lhe causado envelhecimento maior? Nesse período, não. O que o senhor fazia para controlar o estresse? Ou essa palavra nem era usada? Como foi essa vida? Em Brasília, tinha exercício físico desde então? Veja bem, eu sou até um pouco espiroqueta, isto é, inquieto, rápido para fazer as coisas, preocupado. Eu estava aqui para entrar no seu programa, liguei no celular, liguei aqui, será que vai dar certo? Cai a CVC. Quando ele disse caiu, eu disse, pronto, estou no asilo aqui. Essa é uma característica da minha família, meus irmãos, quase todos, embora as mulheres tenham uma doçura angelical no comportamento, mas sempre tem essa angústia do dever a cumprir. É a angústia do dever a cumprir. Será que vou cumprir? Essa é que é a angústia, o estresse que dá um pouco isso. Será que eu vou conseguir cumprir o meu dever? Isso eu tenho e vou levar para o resto da vida. Agora, hoje eu trabalho 14 horas por dia. Eu estou considerando, é verdade, esse tempo que eu estou aqui como trabalho. Claro. E é um prazer ao mesmo tempo, mas o trabalho não se separa do prazer. Pelo contrário, se você fizer do seu lazer um pouco o próprio cumprimento dos seus trabalhos, você é mais feliz, e eu tenho certeza que isso ajuda muito a você retardar um pouco o envelhecimento da forma como é considerado, de pessoas que dão trabalho aos outros em vez de ajudar, sem quererem dar trabalho, que perde a consciência, que perde a capacidade de trabalho, que perde o desejo da vida no ciclo dos últimos dias. Isso, para mim, está muito longe. Eu, às vezes, me preocupo que eu só vou ter uns 10, 15 anos de vida e, puxa vida. Brincadeiras à parte, eu não cogito de me preocupar com a morte. Sei que ela é inexorável, quero não deixar problema para a minha família. Sempre se fala que dos problemas de sucessão na empresa, eu sou sozinho, hoje meus filhos trabalham comigo, mas não tem posição de mando, a empresa ainda é um pouco dependente de mim, que não é bom. Nós estamos achando um caminho de
que ela seja conduzida, que a minha preocupação hoje, em termos materiais, é isso, que a empresa prossiga cumprindo o dever. Ela tem 65 anos de vida. E na minha vida pessoal, e fora dessa preocupação com a empresa e o amor familiar, a dedicação à família, que é plena, a mesma mulher há 60 anos, vamos fazer agora em julho. Então, ajudar a vivermos num país em que haja liberdade, democracia e nem um resquício de corrupção no establishment que comanda lá. Eu só luto por isso. Muito não bem. tenho preocupação política hoje que não atingir esse objetivo. Garantir uma liberdade que nós não temos mais no Brasil, uma democracia que não existe mais, embora tenha o nome, e combater a corrupção que está necessitando demais de ser combatida. Essa é a minha luta. Quando eu digo isso aqui, estou um pouco trabalhando nessa direção, e pretensiosamente, e esse é o resumo da minha vida. Trabalhar, eu tenho hoje absoluta convicção que ajuda a retardar, estou me repetindo, o envelhecimento. Manter a consciência plena, os neurônios, mesmo os embranquiçados, que devem ser quase todos com 90 anos, sem nem saber que estão brancos. Muito bem. Se sentir útil, continuar ativo. Né? Se sentir útil. Você disse uma frase crucial, se sentir útil na vida. Eu quero trazer... Doutor Ponte, quero trazer a Cláudia. Cláudia, está nos ouvindo? Sim, ouvindo. Eu imagino que tu, como eu, deva estar apaixonada, né? Olha, eu cheguei a ficar emocionada, porque na fala do Dr. Ponte, ele demonstrou vários pilares para uma longevidade saudável. E um dos pilares que eu observei é manter a mente ativa. Então, esse é um dos pilares, né? Quando você mantém a sua mente ativa, você tem menos desgaste. Um grande pilar que ele demonstra na sua fala é o propósito de vida. Ah, sim. Nós temos que ter um propósito de vida. E muitas pessoas, quando chegam quando chega depois dos 50, 60 anos, que vão para o aposento, né, se aposentam, e muitas vezes elas ficam sem propósito. E uma pessoa que está sem propósito, ela envelhece mais rápido. A vida fica mais curta. Então, um outro pilar, quando a gente fala do trabalho, que tem a ver em manter a mente ativa, em ter um propósito, eu me identifiquei demais com o Dr. Ponte, porque hoje, com 63 anos, eu ouço de muita gente falar assim, nossa, você precisa descansar, você precisa diminuir o seu ritmo de trabalho. Eu também. E uma coisa que eu falo para as pessoas, o que me mantém viva, assim, jovial, e é o meu trabalho. Então, eu não penso em parar de trabalhar, porque o meu trabalho se mistura também com o meu propósito, uma coisa alimenta a outra, e como eu trabalho também com o corpo, eu sempre ressalto muito essa questão de manter o corpo em movimento, né? Porque a mente sã, corpo são, mente sã. Né? Porque quando você alimenta os seus músculos, isso vai interferir no seu cérebro, na qualidade de vida. Então, tudo no universo está em movimento. A gente não pode pensar em parar, né? Tudo no universo é movimento, é energia. Então, quando a gente se movimenta, quando você tem uma mente ativa, a energia se renova, suas células se renovam. E eu vejo no Dr. Ponte exatamente isso, um grande exemplo. Propósito, mente ativa, não considerar o trabalho como um peso, né? Pelo contrário, o trabalho é uma maneira de você se dignificar, de se manter útil, né? De manter atuante. Até quando as pessoas envelhecem, falam, no meu tempo. Ele mostra
O doutor Ponte me dá um exemplo que o tempo dele é agora. O meu tempo é agora, o seu tempo é agora. Vivemos esse tempo. Então, quando você vive o momento presente, isso também te traz mais qualidade de vida. Muito bem. Cláudia, tu trabalha com pessoas de diferentes faixas etárias, né? E tem Sim. mais idosos, mas tem crianças, assim, que eu sei pelo movimento que tu faz. Acho que o nosso grande desafio é fazer o jovem se dar conta de que vai envelhecer também, que precisa se cuidar, mas também de ter respeito pelos idosos, né? Pelas pessoas que já viveram mais. Semana passada eu entrevistei uma avó e um neto que moravam juntos, né? E teve ali muito respeito. Qual é a tua percepção, uma pessoa que dialoga, que fala, que se comunica na rede social, principalmente no Instagram, que é um lugar de jovens, como que é essa tua percepção, que a juventude enxerga a terceira idade, o idoso, qual é a tua visão e para onde tu acha que nós vamos ir? Eu acho que a gente vive um momento muito crítico, porque hoje, ainda no Brasil, tudo é voltado para o jovem. Embora já sejamos o 6º país mais velho do mundo e estamos caminhando para pegar mais posições, chegar em 3º lugar, ainda o Brasil é um país voltado para jovens. A relação intergeracional, ela acabou, né? Não tem mais aquela coisa de raramente você vê avô na casa da avó, vou jantar com a avó, almoçar com meus avós. Hoje, principalmente nas grandes capitais, como a cidade de São Paulo, que eu vivo, as pessoas vivem distante, né? Então, não existe a valorização do legado do idoso, né? Porque tudo que é velho é ruim. Então, existe um gap muito grande. E na mídia social a gente vê isso. A gente vê muito preconceito, né? Muito idadismo, etarismo, né? Que é o preconceito de idade, que tem para todas as idades, mas para o idoso, o momento que nós vivemos agora, ele é um momento muito forte, muito significativo. Por isso que eu e outras pessoas, nós fazemos um movimento muito grande para trazer essa cultura, né? Porque em várias outras culturas existe um respeito do idoso, aonde o conhecimento que o idoso adquire ao longo da vida, que ele seja passado para as gerações futuras. Hoje mesmo, em conversa com um amigo, eu estava falando, olha, eu sou uma das últimas gerações da fase analógica. Depois de mim, todo mundo é digital. Uhum. E no digital você deleta muito rápido as pessoas, você perde a história. Né? E isso eu acho que é uma preocupação que a gente tem que levar, inclusive, para os órgãos governamentais. A gente precisa fazer valer certas políticas públicas, porque, por exemplo, o Estatuto do Idoso ele existe, mas poucas pessoas conhecem, os próprios idosos desconhecem. Né? Então, eu acho que tem esse vácuo, esse gap, ele precisa ser preenchido com muita informação, programas como o seu, que abre o espaço para a gente falar, né, dessa questão que é tão importante para um país que caminha para um envelhecimento muito rápido. Em 2050, a geração 60+, vai ser maior que a geração 14-. A gente vai chegar quase a 30% da população com idosos. Então, eu acho que a gente precisa acelerar. E esses espaços, essas discussões, elas são extremamente importantes para gerar essa consciência coletiva da importância e do respeito ao idoso, ao legado que a gente está deixando para as futuras gerações. Muito bem. Cláudia, quero te liberar já. Tá? Não quero te atrapalhar mais, quero te agradecer muito, quero que, assim, nesse fechamento, eu sei que tu meio me acompanhou aí, nós ficamos falando um pouquinho diante de todas essas dificuldades, né, que nós passamos aqui no Rio Grande do Sul,
que foi uma coisa que mesmo sabendo que podia ter acontecido, surpreendeu a todos nós. Eu quero... Não a libere, Fábia. Eu ainda tenho tempo, até 5 para as 2 eu consigo ficar. Então vamos ficar. Eu tinha assumido o compromisso de não te deixar sem almoço, então vamos ficar. Então, ótimo, perfeito. Até 5 as 2 eu consigo. Então, tu me avisa quando tu precisar sair. Obrigada, Cláudia. Ok. Tá, doutor Ponte, vamos falar então com o senhor. Eu tenho uma preocupação, assim como a Cláudia, com a questão do respeito do legado e da história das pessoas. Vejo muito e entendo que também o idoso precisa fazer a sua parte para não ficar obsoleto, para ser querido, para que o jovem queira estar perto desse idoso. Eu uso sempre que ninguém gosta de viver com alguém chato. Nós não podemos ser chatos, a gente tem que também fazer a nossa parte em ser carismático. Eu lhe pergunto, como é isso na sua empresa? Porque naturalmente essa coisa da sucessão vem, mas não é só pela relação ali de quem vai suceder o poder, mas o quanto que no organograma organizacional, né, como os mais jovens, como o senhor sente essa percepção respeitosa? As pessoas param para lhe ouvir? Ou é raro? Como é que é isso, assim? Existem muitas Fábias na sua vida que ficam assim querendo saber tudo do que o senhor está fazendo e como é que foi a sua história? Não, veja bem, eu tenho 2 vidas teoricamente independentes são, mas teoricamente separadas. A vida privada e uma vida política, uma vida pública. Todos nós somos seres políticos que tivemos juízo. Porque é a política que, em derradeira instância, que vai governar o nosso destino. Saber se nós vamos viver num país de ditadura, sem ditadura, só isso aí já delineia o futuro da gente. Então, na minha vida privada, como eu sou o cacique, evidentemente que todos me respeitam até por esta conta. Mas eu tenho consciência que não só por isso. Eu gosto do trabalho das pessoas, dos humildes, de operador de escavadeira, de máquina. Eu, sempre que posso, estou convivendo com eles. Não quer dizer nem que vá lá. Nós temos, por exemplo, na empresa, 2 dias por semana, nós fazemos uma reunião com todos os engenheiros, chefes de obras, porque o nome é tudo cooperação. Cada um traz os problemas da sua obra e o que os outros todos podem fazer para acudir aquele que está com problema. Pensam mais no outro engenheiro do que nele próprio. Esse é o espírito que a gente ganhou. Você pense mais. Quebrou uma máquina ali, eu estou num aqui, não faz falta, mas não tanto quanto para ele. Eu sendo a minha para ele lá. Eu ofereço a minha para ele lá. Então, isso é fundamental, é uma relação extremamente harmoniosa com os trabalhadores, não tem nenhuma contestação, e acho que estão todos satisfeitos com o seu trabalho, que é fundamental. Para ter um operário produtivo, ele precisa, antes de mais nada, estar satisfeito com o que faz, em termos de trabalho, e ter expectativa de que é ali respeitado, que é ali considerado, que é ali o respeito a todo mundo. Isso é uma coisa. Então, nesse aspecto. Na vida familiar, evidentemente, que a gente tem os atritos tradicionais de família, mas quem está há 60 anos com a mesma mulher, com 2 filhos que se casaram, e os netos, e já trazendo um neto para trabalhar com a gente, e os filhos trabalhando com a gente também. Isso é a harmonia. A predominância é a harmonia, o que não exclui, evidentemente, os atritos naturais da vida, as discordâncias naturais da vida, que nunca são graves. Agora, queria também fazer uma pequena reflexão. A gente está falando muito de que a pessoa fazendo isso acaba passando a velhice útil, se sentindo bem, com saúde, que muitas pessoas fazem as coisas corretas e não chegam na velhice da forma como
eu estou chegando e como chegará também um dia, daqui 20 anos, a nossa querida Cláudia, que está aí, nos ouve. Porque depende de circunstâncias também. A vida é um conjunto de ações que se tem que fazer, de episódios que a gente ultrapassa e que muitos deles dependem das circunstâncias. Tem pessoas, até às vezes a própria herança biológica, chega sem poder ser útil, não vamos pôr a essas pessoas culpa de que eles são assim porque não amaram o trabalho, porque não cuidaram de si. Sim. Há muitos que foram por causa disso, mas muitos não é por causa disso. Então eu queria deixar esse pequeno registro, óbvio, tá certo, mas é importante que quem nos ouviu aqui, quem vê a Cláudia com todo esse vigor, defendendo o que ela tem que defender, imaginando que quando ela está defendendo isso, lá no âmago está querendo dizer, se você fizer isso, você vai chegar assim. Se você não fizer, você não vai. É uma regra, mas não é, como toda regra tem exceções. Mas voltando aqui, não sei... Desculpe. Nós falamos aqui no programa que existem situações controláveis e coisas que são incontroláveis. Aquilo que é controlável, a gente tem que colaborar e ajudar. E aquilo que não tem como controlar, não tem o que fazer. É um pouco disso que o senhor está falando. Às vezes, tu faz tudo certo e dá uma zebra. E, às vezes, tem pessoas que vivem uma vida desregrada a vida inteira e vivem muito, né? Isso são coisas que não temos como controlar. Mas eu quero lhe perguntar, o senhor fumou? Eu fumei muito pouco. Eu até era conhecido como cimidão. Eu fumava dos outros. Porque eu não tinha o vício, nunca cheguei a ter o vício. Mas tomava um cafezinho, muita gente fumava, os outros começavam a fumar, eu já tinha me acostumado, disse que no começo para fumar é muito ruim, eu nem me lembro. E eu pegava um cigarro de um outro, então eu só fumo cimidão. Agora nem assim, faz muitos anos já que eu não fumo. Eu fiquei consciente de que cigarro é uma coisa ruim, faz mal, e é um prazer, se é que é prazer em algum momento, é um aparente prazer absolutamente desprezível. Doutor Ponte, e o exercício físico? Quando que despertou? Como é que foi isso? Depois vou pedir para a Cláudia falar um pouco sobre a importância dele para os idosos, para o A envelhecimento. Cláudia abordou já um pouquinho esse tema de cuidar do corpo, pensando em corpo sano. Eu nunca fui atleta, mas tirei o CPOR também, que sempre tinha as ginásticas obrigatórias do coisa, mas não escapou muito disso. Eu não fui um jogador de vôlei, eu jogava vôlei tudo nas brincadeiras, desde de quase menino, do lado da minha casa em Fortaleza tinha um campo de vôlei particular, os adolescentes da época iam jogar lá e tal. Então não posso ser enquadrado como atleta. Mas eu hoje faço, desde alguns anos, eu faço 40 minutos, mais ou menos, de ginástica. Sobretudo, e a Cláudia vai concordar comigo, para as pernas. Que as pernas, o cuidado, a agilidade que você tem nas pernas, o fortalecimento dos músculos da perna, dizem muitas pessoas entendidas que estão muito ligadas até à capacidade de evitar Alzheimer e tudo mais. E, sobretudo, não só a saúde física, mas a saúde mental. O caíro, tudo isso é muito ligado a isso. Então, eu ando de bicicleta, depois faço uma ginástica muito ligada às pernas. Hoje, cheguei a participar um pouco em academia, pouco tempo, aí veio a pandemia, e eu parei e não voltei. Estou fazendo em casa as minhas ginásticas todos os dias, inclusive sábados e domingos. Raríssimas vezes eu não faço. Fico lá trabalhando. Vendo no celular, eu boto aqui o celular e estou vendo as gravações do dia que me interessam, para tomar conhecimento como é que a vida pública anda andando, que desmantelos estão fazendo, que providência a sociedade está tomando para se libertar da escravidão da ditadura, que providência está tomando, que é o nosso grande mal.
E a ditadura é assim, estou aproveitando aqui o espaço, ela começa inventando medo nas pessoas, né? Você com medo, dá carinho, parece que quer coisa, e aí tem o medo de você contrariar. Se você contrariar, começar a lhe causar problema, você passa a não contrariar as pessoas, a se defender. O ser humano quer se defender, se proteger. Tem exemplos com animais. E com o medo aí vai se implantando o domínio total da sua liberdade. E a sociedade brasileira está ainda com medo, já teve até mais. Eu acho que está começando a se libertar um pouco. E se ela não se libertar, vai pagar o pecado de viver na escravidão do futuro. Escravidão que não tem aparência. E é engraçado que as pessoas até se acostumam. Você sabe que uma ditadura por muito tempo, as pessoas se acostumam ao governo, teoricamente, resolver tudo que você precisa. Eles não querem ver, na vida particular, e se eu não perder meu emprego, e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Começa a querer implicitamente o domínio do Estado, que é a maior tragédia. Você perde a sua personalidade, a sua vontade de ser útil, de explodir, de ganhar dinheiro para ser útil. Sim. As pessoas dizem assim, esse cara quer... É muito comum você ouvir isso. O que esse cara quer com $1 trilhão de dólares, certo? E os outros têm isso. As pessoas não se dão conta que esse $1 trilhão de dólares só estão no nome dele. Esse pessoal está aí nas empresas e fazendo que trabalhar, para gerar emprego, etc. Ele só tem uma barriga, só come o que uma barriga resiste. Ele pode até exorbitar, botar um iate e tal, os caras são propensos a isso, mas a substância do que ele ganhou, se ganhou com honestidade, se ganhou fruto do seu esforço, se ganhou respeitando a lei, se ganhou respeitando os seus trabalhadores, se ganhou por sua criatividade, como é que tem uma palavra que diz isso? Vamos elogiar isso, vamos desejar isso. Aleluia para quem consiga isso. Porque ele só está ajudando com isso a acabar com a miséria. Sim. Essa compreensão é muito importante a gente ter antes de perder a liberdade. Não nós caímos em Cuba. Quem é que vai a Cuba e vê aquele tipo de vida? Tem pessoas que vivem chafurdando naquelas insuficiências e não querendo liberdade. É assim, vai se acostumando. Dizem que tudo na vida se acostuma. Sim. Até a liberdade. É terrível isso, mas é um pouco isso também. Por isso, temos que nos manter acesos, minha querida sábia Fábia. Mas a liberdade nos traz felicidade, né? Quem vive liberto e pleno é mais feliz e com isso vive melhor. Mas, Cláudia, eu quero, depois dessa aula, né, do Dr. Ponte, eu quero retomar a questão do exercício e queria que tu pudesse falar um pouquinho para o nosso ouvinte da importância da musculatura, né, para o idoso, enfim, tu que trabalha com isso. Uma coisa que as pessoas confundem muito, né, o ir para a academia, elas acabam confundindo muito com esporte, em se tornar um fisiculturista, e eu sempre bato muito nessa tecla. Eu falo, olha, fazer o exercício físico é como na sua rotina diária, é como escovar dente, tomar banho, a gente tem que fazer o exercício físico. Para quê? Para manutenção da nossa musculatura. Que assim como o Dr. Ponte comentou, você não pode perder músculos, por exemplo, na perna. Por exemplo, quando você fala da panturrilha, ela que faz o retorno venoso, né? No músculo, quando você exercita, existe a produção das miocinas, né? Que são, né, os hormônios que vão te ajudar a manter a parte cognitiva, inclusive evitar realmente a questão de Alzheimer, que já está constatado isso, quando você tem uma perda de massa muscular significativa. Então, para uma longevidade saudável, a manutenção do músculo, o desenvolvimento muscular, ele é importante. E isso passa por 2 caminhos que precisam ser combinados: o exercício físico e a alimentação. Então, na alimentação tem que ter maior ingesta proteica,
Você tem que comer os carboidratos corretos para fazer a junção, né, de proteína e carboidrato para gerar essa massa muscular. Então, quando a gente fala de fazer exercício físico, inclusive muitos dos exercícios, você nem precisa ir para academia, porque muita gente diz, olha, eu não tenho dinheiro para pagar academia, eu não tenho tempo, eu não gosto de academia. Mas os exercícios principais que a gente precisa fazer, que a gente chama de exercício resistido, que é o exercício, inclusive, com peso do próprio corpo, você pode fazer dentro de casa. Por exemplo, sentar numa cadeira, sentar e levantar várias vezes. Esse é um tipo de exercício que vai fortalecer a sua musculatura. Então, quando eu acabo sendo incisiva nesse ponto, é por uma questão de saúde. Porque a gente sabe que hoje, com o volume de idosos crescendo, a gente sabe também que o atendimento na área da saúde, hoje no Brasil, ele está colapsado para você conseguir fazer um exame. Então, você imagina essa quantidade de idosos que estão, né, as pessoas se tornando cada vez mais idosas, se elas se tornam idosas sem saúde, muitas delas vão depender do atendimento público. E com isso você pode lembrar na pandemia, né? Quem tinha prioridade na pandemia eram os idosos ou os mais jovens no atendimento, na medicação, e a gente viu muitas pessoas de 60, 70 anos vir a óbito porque a prioridade era atender um de 30. Sim. Né? Então, o que acontece? Eu acho que a grande chave, o grande desafio nosso é fazer com que a nossa saúde caminhe com a longevidade. Hoje a gente tem muitos longevos, mas muitos longevos com a saúde comprometida, né? Obesidade, diabetes, e a grande maioria dessas doenças estão conectadas, são provenientes do estilo de vida. Sedentarismo. Hoje o sedentarismo é mundial e o sedentarismo mata. Por quê? Porque a partir do momento que você é sedentário, você desenvolve doenças, né, que são as comorbidades. Então, você vê que vira uma bola de neve. Sim. Se você faz uma manutenção, ninguém precisa virar atleta. Né? Se você caminha 15 minutos, 20 minutos, faz 10 minutos de exercício resistido todo dia, isso já é comprovado que você já fez a manutenção para a sua saúde. Muito bem. Infelizmente, faltam 2 minutos para acabar o programa. Nós, inclusive, preciso agradecer, Roberto, tu me deixou emendar hoje, né? Também com os nossos entrevistados, não tínhamos como fazer esse intervalo. Mas eu preciso encerrar e vou pedir para vocês fazerem as suas despedidas. E eu agradecendo imensamente esse horário que vocês puderam disponibilizar aqui para a gente trazer informação e, muito mais do que isso, inspiração para todas as pessoas. Pode ser tu, Cláudia, aí, que aí tu já pode ir para o teu trabalho. Bom, em primeiro lugar, agradeço. Foi um imenso prazer estar com você, Flávia, com o Dr. Ponte. Cada vez que abre esse espaço para a gente poder falar disso é extremamente importante. Agradeço de coração. E a mensagem é: mova-se. Mantenha a vida em movimento, a mente e o corpo. Que legal. Cláudia, obrigado, viu? Sucesso Obrigado, imenso para ti. Prazer. Tudo que tu, Obrigada. só para tu saber que nós aqui gostamos do que tu posta, tá? Segue postando. Muito obrigada. Sempre. Um beijo, gratidão. Doutor Ponte, agora é com o senhor aí, deixe uma mensagem final desse momento que tivemos de reflexão. Olha, eu acho que a essência da vida e da sua conclusão terrena, daqueles que acreditam na eternidade, é ser digno. Só isso é que pode levar o homem a ser feliz de verdade. A felicidade está na prática do bem. E para fazer o bem, você precisa respeitar os outros. Não fazer nunca ao próximo o que você não gostaria que fizesse a si próprio. Então, esse lema de ser honesto, de ser probo, de ser decente, de respeitar a todos, independente das funções, é a lição de vida, é o que meu pai procurou nos passar sempre, e que eu espero
ter aprendido. Muito bem. E estar aprendendo. Eu ia mexer, ia dar uma brincadeira. A Cláudia falou em longevo. Eu já sou longevo, já sou da categoria dos longevos. Mas muito obrigado. Você tem tempo aí limitado? Eu queria terminar, não sem antes agradecer imensamente a você que me convidou para esse agradabilíssimo encontro aqui. Agradecer a Cláudia, com quem aprendi muito agora, com quem passei a respeitar mais ainda. Eu até ver se me sigo nesses 300 mil fãs que ela tem aí. Uhum. Um abraço muito grande. Muito obrigado, Fábia. Obrigado. Doutor Ponte, o senhor é uma grande inspiração para todos nós e vindo para a região, por favor, venha tomar um café conosco, inclusive aqui na rádio, o pessoal da rádio quer ele conhecer pessoalmente, certo? Obrigado. Nós vamos nos despedindo, mandando um abraço para todo mundo que estava nos ouvindo por aqui. Eliane Braga, Yolanda Costa, Marley, Malu, Flávia, Kleber, Diego, o pessoal do YouTube. Lembrando que o Tua Saúde é um oferecimento de cortinas e persianas, que é na Requinte, variedade de modelos, tecidos e acabamentos para decorar e manter seu ambiente protegido. Siga o Instagram, @requinte.persianas e fique por dentro das novidades. Agência 97K, o seu resultado pode ser muito melhor. E Pata Negra Empório Gourmet, agora eu vou encerrar comendo aqui as minhas coisicas favoritas, porque parece que me conhece quem mandou isso aqui, que eu adoro essas bolinhas de chocolate aqui, uma delícia. Saúde e paz a todos. Semana que vem nós estamos de volta. Nós vamos encerrar esse ciclo do envelhecimento falando de respeito, mas nós vamos falar com a juventude. Quando que a juventude consegue começar a pensar que pode ficar velho? Vai ser um programa diferente para fazer um apelo aí para trazer o jovem para pensar um pouco sobre a sua saúde. Muito obrigado a todos. Fiquem ligadinhos. Roberto continua aqui no programa com todos. Se é domingo, tio Nelson aí com a nossa música gaúcha. Saúde e paz. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Hora certa. Rádio Acústica FM. A Costa Doce tem voz. 2:02. A Fubra. Ofertas que aquecem só na Fubra. Motosserra Sabre 14, ponta rolante Husqvarna, 999 à vista. Ou 10 vezes de apenas R$ 99,90 sem juros. Óleo para corrente de motosserra 4 litros Ingrax, somente R$ 84,90 à vista. Ou 3 vezes de apenas R$ 28,30 sem juros. Compre na loja ou no site lojasafubra.com.br. A Fubra, sempre com você. O tempo de uma internet básica já passou, né? Então é hora de ir além do basicão com a Ozirnet. Aproveite 600 MB de velocidade e o Wi-Fi 6 a partir de R$ 99,90. Com a Ozir é mais tecnologia, mais velocidade e todo mundo conectado com muita estabilidade. Ligue ou chame o seu Ozir no 0800 494 2030. Seja a Ozirnet, vá além do basicão. Pode chegar, vem aproveitar, aqui é bom de comprar. Venha visitar, vem economizar, aqui é o seu lugar. É bom de comprar, é bom, com carinho ser bem atendido. É bom de comprar, é bom, se é bom, é Hípico. É bom de comprar, é bom, se é bom, é Hípico. Hípico Supermercado, aqui é bom de comprar. Pata Negra Empório Gourmet, a sua loja de produtos naturais. Aqui você encontra produtos a granel, farinhas, farelos, sementes, oleaginosas e frutas secas. Também com diversos chás, temperos, produtos sem glúten, sem lactose e para veganos. Na Rua Manuel da Silva Pacheco, ao lado do Posto Cidade. Siga a Pata Negra nas redes sociais. Pata Negra Empório Gourmet. Comer bem para viver melhor. O Dia dos Namorados está chegando e a Rádio Acústica FM e o Bartes Restaurante e Bar vão presentear você e o seu amor com um jantar especial no dia 12 de junho. Chame lá no WhatsApp 51986369700 e participe. Sorteio dia 11 de junho no programa Zap Zap. Promoção exclusiva Rádio Acústica FM e Bartes Restaurante e Bar. Participe!
Quem ama, cuida, não é mesmo? Na Carol, todo cuidado que você tem com quem ama pode virar presente. E se quem ama liga o tempo todo e tira foto toda hora,